Esse episódio parecia calmo, um dos mais tranquilos da temporada até agora, sem grandes explosões, sem morte chocante. Porém, esse episódio moveu muita coisa sem parecer que estava movendo. Enquanto a superfície estava quieta, cada personagem nesse episódio estava tendo o seu momento. Alguns perceberam, mas a maioria nem notou. E quando você junta tudo, o terno que foi deixado de propósito, a Sofia quebrando o braço, a aliança que some ali quando o Boyd encontra, e a Julie no meio do massacre vendo o Homem de Amarelo comendo um fígado, você entende que esse episódio não foi tão parado assim. Ele foi movimentado. Ele foi movimentando todo mundo como se estivesse movendo um tabuleiro de xadrez sem que quase ninguém percebesse. E bora falar do episódio 4 da temporada 4 de From. E já que você está aqui, deixa o like agora, ajuda o canal e mostra pro YouTube que esse tipo de análise é aquilo que você quer assistir. Então, clica aqui no gostei. Logo ali no começo nós temos a reunião na delegacia, né, que abre o episódio com aquela pergunta que é: o que fazer com esse terno que foi encontrado? Mas a pergunta real é outra. A verdade que eles teriam que descobrir é por que ele foi deixado ali. O Boyd, ele tenta a explicação mais confortável. Talvez isso aí tá ali há anos, talvez ninguém tivesse notado. Todo mundo na sala sabe que isso não fecha. O terno foi deixado muito perto da cidade, é muito tempo aquela área sem ter sido percorrida. Simplesmente é impossível não ter sido encontrado antes. O Homem de Amarelo, ele deixou aquele terno ali deliberadamente. Ele não só se desfez dele, ele colocou ali para que fosse descoberto. Ele queria que fosse encontrado. Ele queria essa reunião, essa discussão, esse clima de incerteza se espalhando entre as pessoas que mais são as que tentam manter o controle ali. O Boyd mesmo demonstra isso o tempo todo, querendo ter o controle. E isso mostra para mim que nada aqui é coincidência. Olha só, cada episódio que passa eu fico mais convicto de que estamos vendo o livro O Rei de Amarelo na tela. Eu já falei sobre isso antes, mas essa semana eu vou trazer um vídeo específico explicando tudo sobre o livro e a conexão que ele tem com From. Se você ainda não está inscrito no canal, você vai ter que fazer isso agora para poder receber esse vídeo assim que ele sair. Então vai aqui embaixo, clique em inscrever-se, ativa o sininho, porque assim o YouTube vai te avisar quando o vídeo sair. Então esteja preparado. Se existe um fio, uma linha que costura esse episódio inteiro, é ninguém conversa com ninguém sobre nada. Segredos. Em vez de mitos e monstros, eu diria segredos. O Boyd não quer que nada do que está acontecendo ali, que eles tenham descoberto, vaze para fora do grupinho central, da cúpula. Ele confessa que sente que estão perdendo. A Julie Randall, eles escondem os livros quando a Tabitha chega. A Tabitha não conta tudo que sabe sobre o lago. O Victor não entrega tudo de uma vez para o Henry. E a Sarah não fala para ninguém sobre as vozes. Tá, tudo bem, ela fala para o Eugene, mas aí o Eugene não conta para ninguém. Então, segredos e mais segredos. Essa cidade já provou várias vezes que esses segredos custam vidas. E a série continua mostrando que as pessoas não aprendem isso. Cada um guarda para si alguma coisa. Se eles sentassem e conversassem, bom, eu acho que ia morrer todo mundo, porque daí é o que o Homem de Amarelo faria. Mas alguns desses segredos não são só proteção ao medo, alguns estão sendo usados como ferramenta por quem tem controle sobre essas pessoas. E quem tem mais controle nesse episódio não é o Boyd, não é a dona, é o Homem de Amarelo. Ou melhor, a Sofia. Então vamos falar do que realmente aconteceu com a Sofia e a Sarah nesse episódio. Porque a leitura fácil é: Sofia caiu na piscina e se machucou. Mais drama. A Sofia fez aquilo de propósito, e todo mundo sabe disso. Ela estava testando a Sarah. Ela precisava saber se conseguia obrigar a moça a agir contra a vontade usando as vozes na cabeça dela de novo. Sim, de novo, porque dessa vez a gente tem certeza, o Homem de Amarelo é quem controla essas vozes. Então, dessa vez as vozes pediram para a Sarah pegar a água e botar na boca e depois devolver para uma jarra. A Sarah resiste, ela acha que isso pode infectar outras pessoas. Só que quando ela encontrou o Eugene, ela falou que se ela não fizesse isso até o meio-dia, alguém que ela amava iria se machucar. E aí alguém se machucou. A própria Sofia. Só que
deliberadamente, né? A gente sabe, a Sofia não foi empurrada, ela se jogou, quebrou o braço, a gente viu, mas tipo, pra ela quebrar o braço não faz diferença nenhuma. Depois de todos os ossos que a gente viu dela se transformando quando ela virou a Sofia depois do Homem de Amarelo. Um bracinho quebrado não é nada. Mas o que importa é que a Sarah percebeu que se ela desobedecer, as consequências são reais. Mas, de novo, a Sofia traz a questão bíblica, a questão da religião, porque ela conta essa história e a gente percebe que aquilo era um teste para Sarah quando ela fala sobre a história de Abraão para a Christie e a Merielle. E eu vejo ela construindo mais ainda aquela ideia de seita que eu acho que vai ser a base para o que vem por aí nos próximos episódios. E essa história do Abraão é exatamente o que a Sofia fez, tá? Ela na verdade não queria que a Sarah machucasse alguém. Tanto que no final a água, né, a jarra com água é jogada fora pela Batka, né, que é a motorista do ônibus, do Eugene, lembram aquela que veio? Então agora é ela que cuida da lancheria. Mas ainda falando da Sofia, eu fiquei curioso com aquelas cartas que estão naquela caixa que estava no carro e que era do pai dela. Ela viu alguma coisa ali naquelas cartas, estava lendo elas, né? Tinha uma mão meio trêmula escrevendo. Eu vou parar para dar uma olhada nisso que eu acho que vale um review. A história da Fátima nesse episódio é que me chamou bastante atenção, principalmente por causa dessa história do Golem, né? Na tradição judaica, o Golem é uma figura criada para proteção. Ele é um guardião feito de argila, ele não tem vontade própria e ele executa a vontade de quem o criou. A Fátima fala que o sorridente, né, ele sente o que ela sente e ela sente o que ele sente. E ela tá com medo e ele gosta disso. E é por isso que ela tá construindo esse golem. Ela não é que ela acredita que o golem vai ganhar vida, mas é uma forma que ela tem de se proteger, de se sentir forte. O Kenny tá certo quando diz que ela não parece mais a mesma Fátima. Mas o Boyd, sempre parcial, né, porque ela é a nora dele, escolhe dar um espaço. É uma escolha compreensível, mas potencialmente muito perigosa. Só depois que o Kenny fala com ele e que o Jade fala com ele, é que ele volta para conversar com a Fátima, e aí ele e o Kenny conseguem entender mais ou menos aquilo que ela tá fazendo. Mas é nesse momento que, de quando ele sai do quarto, que o Boyd vê aquela aliança rolando no chão. Quando ele pega, né, ele vê que dentro tem aquele símbolo, aquele 8 virado, que é o símbolo do infinito. E ele percebe que aquela aliança é a aliança da mulher dele. Então ele corre até a delegacia, abre uma caixa que estava guardada dentro de uma gaveta, de um balcão ali, e ele encontra a aliança lá dentro. E quando ele vai olhar em cima do balcão ali onde ele deixou a aliança, ela não tá mais. Então agora a gente fica naquela, o Boyd tá alucinando de novo, ou será que a cidade tá mexendo com a cabeça dele? É claro que a cidade está mexendo com a cabeça dele. Ela já fez isso antes. No episódio anterior, teve a mão puxando ele para baixo e tudo relacionado com a mulher dele. No início do episódio, nós vemos ele sonhando de novo com o momento em que ele teve que matar a própria mulher. A cidade tentando desestabilizar a figura central que mantém todo mundo unido ali. É isso que está acontecendo. Agora, sobre o símbolo do infinito, eu acho, tá, que tem muito mais por trás disso. Tem aquela história que ele conta no início, né, lá do exército dele, mas esse símbolo, ele também tem a ver com essa questão do loop temporal, do ciclo que está sempre recomeçando. E eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre como esse ciclo funciona e sobre o paradoxo de Bootstrap, tá? Então esse vídeo vai sair essa semana também no canal. O Boyd está começando a duvidar de si mesmo. E um líder que duvida de si mesmo é exatamente o que a cidade não precisa agora. Me diz aqui nos comentários, você acha que a aliança foi real ou o Boyd está de fato começando a perder o controle? Porque essa distinção importa muito para onde o personagem vai daqui para frente. O Henry, né, o pai do Victor, ele vai falar com o filho, e esse é um dos momentos que eu mais gostei nesse episódio, porque ele explica algumas coisas. Quando o Boyd diz que todos deveriam ir, o Henry bate o pé e ele diz que é ele quem vai falar com o filho dele. Isso aí não é teimosia, gente. É um pai que reencontrou o filho depois de 40 anos. Tudo isso? Uma vida inteira. E agora ele entende o quanto aquele filho, que tá um homem adulto, mas não consegue viver, precisava dele esse tempo todo e agora ele está sendo um pai de verdade. Ele nunca foi um pai, ele nunca deixou de ser um pai por não querer.
Ele deixou de ser pai por não poder. O Victor tá lá medindo a distância das árvores, porque tá tudo mudando, né? Tudo tá mudando o tempo todo e ele tá muito nervoso com aquilo, né? É bem uma questão do Victor. Inclusive, agora ele tá vendo as folhas verdes e nevou outro dia, então na minha visão, Fromville sempre foi um outono eterno. De repente virou um inverno e agora eles estão passando pela primavera e o verão está chegando. E quando o verão chegar, eu acho que a cidade vai descambar de vez. O Victor leva o pai até o caminhão e lá ele desenterra mais alguns desenhos. E é nesse momento que vem uma informação que parece vir de encontro com todas as nossas teorias, tá? O Homem de Amarelo também chegou à cidade do mesmo jeito que os outros, ele chegou de carro. Então o Victor conheceu ele assim, ele vindo de carro. Ele foi levado para dentro junto com os outros como um amigo. O Victor diz literalmente isso. Mas ele não era. Ele era diferente dos outros. E é aí que ele fala sobre o dia do massacre. Porque quando ele encontrou o Homem de Amarelo no dia do massacre, ele estava comendo o corpo da Miranda. O Henry surta, né? Agora ele entende o que realmente aconteceu com a esposa. E o desenho do Victor é muito explícito. Nossa, aqui vai além do trauma, né? Julie e Randall acham nos livros uma referência ao Storywalker Fred, que é o primo distante do grande Kuligok, né? Que é do livro que ele está lendo lá. Junto com isso vem a ideia dos marcadores, que seriam objetos ou momentos que poderiam ancorar a viagem da Julie em um ponto específico da história. A teoria da Julie sobre quem escreveu os livros também é interessante. A gente já ouviu muita gente teorizar sobre isso e eu acho que tem alguma relação. Talvez seja alguém que sonhou com aquele lugar ou uma reencarnação de alguém que esteve ali antes. E se a série estiver trabalhando com essa lógica de loop mesmo, os livros podem ser o registro de algo que já aconteceu. A história contada antes deles chegarem ali. Mas se for isso, então a Julie não é um ponto fora da curva. Ela faz parte da história. Ela é uma Storywalker, mas ela faz parte do grupo. Porém, eu acho que não. Tá? Essa história de Storywalker, de caminhante na história, é novidade. E quem escreveu sobre isso é alguém que lembrou do futuro. Como assim? Tô entendendo nada. Eu sei que pode parecer estranho, mas dentro da ideia do paradoxo de Bootstrap faz sentido. Para você entender, tem que ver o meu vídeo que vai sair essa semana. Então tem que estar inscrito no canal com o sino das notificações ativado. Se você quiser acesso a esse vídeo antecipadamente, você pode se tornar um membro aqui do clube, que você tem 24 horas de antecedência. Eu lanço os vídeos 24 horas antes para os membros e depois, então, para todo mundo. Então ela e o Randall vão até as ruínas testar essa nova teoria dela. E ela atravessa e acaba indo para o dia do massacre, não sem antes ter cortado o cabelo. Então, finalmente, a Julie cortou o cabelo em casa. E ali ela vê a cidade no centro, aquela dezena de mortos e tal, e o Homem de Amarelo tá ali, muito mais bestial do que a gente já viu ele. Tá devorando um fígado. Então ela vê aquilo e sai correndo. Correndo ali, ela consegue desenhar o marcador, joga no chão e o Randall puxa ela de volta bem na hora. Só que ali, quando ela vai olhar o papel, né, no presente, o marcador tá em branco. Então ela acha que não funcionou. Mas eu ainda acho que alguma coisa funcionou. Ela precisa desse marcador. Agora, ela não entendeu como fazer ele funcionar. Vamos esperar o próximo episódio para ver o que ela pode fazer. De repente ela tenha que ter um desenho do Victor. Pode ser que os desenhos do Victor sejam os marcadores. Então o desenho do Victor mostra um momento específico e se ela for com esse desenho na mão, quem sabe ela consiga ir para o momento exato. Pode ser que não precise nem esperar pelo desenho do Victor. Pode ser um desenho que ela mesma vai fazer. O que nós sabemos é que em algum momento ela vai conseguir retornar para o momento em que o pai foi morto pelo Homem de Amarelo, que a gente já viu essa história, então a gente viu que ela está ali, e isso vai acontecer. Só que ela ainda está tentando descobrir como é que funciona esse poder, para entender como é que vai fazer para chegar naquele momento e impedir a morte do pai. Só que a gente sabe que ela não vai conseguir impedir a morte do pai, né? Que pena. E o Ethan, pessoal? Bom, ele começa tentando usar o rádio, aquele rádio quebrado e desligado, para falar com o pai morto. E essa é uma imagem bem pesada aqui do episódio, tá? E a Tabitha chega
e ele esconde o rádio e tal, mas ele explica para ela por que que ele não contou sobre o lago para ela, porque ela não acreditaria. Ela descobriu isso quando ela conversou com o Jade lá no comecinho, né? E ela queria saber o que que ele estava fazendo com o Victor e o Ethan no meio da floresta. E faltou eles conversarem um pouco mais sobre o que eles lembram, quem eles são, porque a Tabitha ainda não tá 100% confiante de que aquilo é verdade. Já o Jade, sim, o Jade sabe totalmente, tanto que ele come os cogumelos, mas, bom, nós não vemos as consequências disso nesse episódio. Ele não começa a viajar ainda, mas eu tava certo de uma coisa, tá, pessoal? Uma coisa eu tava certo. A dona fala para ele que ele não deveria fazer essa viagenzinha, que ele pode não voltar. E era sobre os cogumelos, não sobre as cavernas. Eu acertei. Parabéns! Mas no caso a Tabitha acaba entendendo o Ethan, mas não acreditando. Ela finge acreditar nele, para que ele vá com ela nessa expedição. Então manda arrumar uma mochila e ela vai levar ele. Eles vão para o assentamento, onde a dona está organizando uma viagem, que eles fazem isso praticamente quase todos os dias, para ir buscar comida lá. E lá tem um lago, gente. Pois é, quase ninguém lembrava disso, ou eu acho que esse lago nem tinha aparecido ainda, mas tem um lago lá. E eles vão até o assentamento. E aí, quando eles estão ali, e no caminho para o assentamento, eles encontram um passarinho, né? Um passarinho, e não é um corvo. Isso é muito importante, porque até agora nunca tínhamos visto nenhum animal ali, além daqueles animais de fazenda que estavam ali vivendo por ali. Não tem animais do mato, não tem um javali, não tem cervo, não tem nada, não tem um passarinho, não tem um esquilo. Então eles encontram um passarinho ferido. E o Ethan pega o passarinho junto com o Ellis, que sim, o Ellis reaparece aqui novamente, não fazendo nada. Que personagem que não faz nada. Cara, eu sou um merda, meu irmão. E eles levam esse passarinho junto. Quando chegam ao assentamento e ao lago, que a Tabitha, né, então acha que é o Lago das Lágrimas, então o Ethan também acha, e eu acho que sim, esse é o Lago das Lágrimas. Mas ele não é o lugar que o Ethan esperava, porque ali eles jogam água no passarinho, mas não mostram o que acontece com o passarinho ainda. Só que tem um figurante, né, que tá ali junto com eles. Cara, ele não é figurante, tá? Coitadinho do cara. Ele tem nome, tem tudo, só que eu não lembro. Porque é um desses dezenas de personagens que tem na série, que não tem nenhuma fala, né? Mas ele e uma mulher ali que vão junto pra pegar, né, comida. E ali ele tá cavando pra tirar o repolho quando ele encontra uma corda. Então eles puxam essa corda. E aí, quando ele puxa essa corda do lago, vem alguma coisa. E essa coisa parecem corpos. Não dá para ter certeza do que é, mas para mim parece corpos. Será que são os corpos dos mortos no massacre anterior? Será que são os corpos das crianças Ankui? O que será que pode ser isso? Quem você acha que são esses corpos no lago? É o pessoal do ciclo anterior? São pessoas que tentaram usar o lago para sair e não conseguiram? Me diz aqui nos comentários, porque eu tenho uma teoria e quero saber se a gente está pensando na mesma direção, tá? Você fala aqui embaixo, depois eu vou e respondo o teu comentário falando da minha teoria. Esse episódio respondeu algumas perguntas sobre o ciclo anterior e abriu outras que vão levar tempo para fechar. Gente, é uma série de mistério, é assim que funciona. A gente sabe agora que o Homem de Amarelo sempre finge ser uma pessoa. Ele todas as vezes chega à cidade do mesmo jeito que todos. E o Boyd, né, o personagem que mais sustenta tudo nesse momento, tá cada vez mais destruído por dentro e a cidade tá fuçando nisso. E eu prevejo muita gente reclamando desse episódio. Sim, porque se disseram que o 3 foi parado, então esse aqui vem como um balde de água fria. Mas eu que quero ver uma série de mistério, entendo essa necessidade e como a construção da tensão é importante. Então minha nota para esse episódio é 8,5. Se você curtiu a minha análise, deixa o seu like, isso ajuda muito o canal, se inscreve, ativa o sino, porque essa semana ainda sai mais vídeos de From. Tem um vídeo sobre o Rei de Amarelo, tem um vídeo sobre o Paradoxo de Bootstrap, tudo dentro do universo de From, e ainda temos os vídeos da série sobre os segredos de Widow's Bay, que é outra série de mistério que tá muito legal na Apple TV, e já tem aqui ó no card para vocês, onde é que tá aqui ó, vocês podem ver os 2 vídeos dos 3 episódios que já saiu, tá? Se você quiser
conversar diretamente comigo, tem o nosso grupo de WhatsApp, link aqui embaixo na descrição, grupo com spoiler e grupo sem spoiler, você escolhe qual que você quer fazer. Forte abraço, se cuidem e bebam água.